Um, Peraí, caralho, o Vini falou que ia ver, não sei o que, o volume. Vai, pode ir. 2, 3, já. Pera. Ah, mano! tá voando, Eu não desisto, mano. Eu desisto. Pô, já é 6h30, caralho. Vai. Toma no cu. 1, Tá feliz. 2, 3, já. Olá! Hoje é dia 13 de maio de 2020 e você está ouvindo o episódio número 20 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. E no episódio de hoje você vai ouvir como é o Dev, o Sec e o Ops nas startups. Como que é o mundo das startups. A gente vai falar um pouquinho das experiências que tivemos ou que não tivemos, conhecendo um pouquinho dos meninos aqui. Eu especificamente tive uma startup de muito sucesso, que eu dei o nome de Google na época, e hoje é a empresa que é. Mas na verdade não, eu tive startup bacana que faliu, faz parte do processo, ninguém fica rico de primeira, mas na próxima eu fico milionário. Então, a ideia é de debater um pouquinho, né? Como que é a infraestrutura das startups, como é a segurança das startups, né? Ou mesmo o desenvolvimento das startups, e um pouquinho do que a gente conhece sobre isso e sei lá, né? Ver se vale a pena, se não vale, enfim, vamos discutir sobre esse tema aqui hoje. E acho que tem uma pergunta aí já, né, Rodrigo? O que você quer fazer? A pergunta é: o que é uma startup? Cara, não sei. Eu diria, eu já cheguei a ouvir a definição de startup como empresa da seguinte forma: uma startup é uma empresa, um negócio, uma ideia que nasce. Lógico, né? Você tem uma empresa por trás, é um CNPJ, vamos dizer assim, mas uma ideia que nasce, mesmo que ela mude completamente durante o ciclo, mas uma empresa de incerteza. Você pode ter uma ideia muito bacana de negócio que daqui 2 meses já pode ter mudado e já virou outra coisa, né? Enfim. E é meio que uma empresa, assim, um caminho de incertezas, vamos dizer assim, mesmo até de modelo de negócio. Então talvez seja uma das melhores definições que eu tenha ouvido sobre startup aí. Mas tem empresas muito grandes, até hoje aí no mercado, que ainda são consideradas startups, né? O Nubank é um bom exemplo disso. Apesar de todo o modelo de negócio, toda a grana que tem, mas é uma das startups mais fortes brasileiras aí, né? Então, assim, é um banco consolidado que ainda tem o nome de startup. Então, não sei se essa definição melhor que eu ouvi é de fato a melhor, né? Mas acho que é isso, cara. É uma ideia. Você tem parte de uma ideia ou de algo que você queira, de negócio, e que isso pode mudar do dia para noite e tá tudo bem. Diferente de uma empresa que você falou, vou abrir uma empresa aqui para fabricar bolacha. Beleza, você vai, né? Matéria-prima, sua linha de produção, até o final é bolacha. Você não vai ficar mudando sua linha de produção, mudando matéria-prima, agora eu vou fabricar pneu, né? Troca de bolacha para pneu. Então, foge um pouquinho desse tradicional, vamos dizer assim. Então, startup eu acho que seria esses negócios digitais que podem mudar a qualquer momento e, aliás, por ser digital, essa mudança é muito mais flexível, muito mais rápida, né? Acho que seria uma definição. É bacana. Posso Eu não mudar de bolacha sei. para biscoito? Quê? Posso mudar de bolacha para biscoito? Não, porque nem carioca você então fica na sua. É uma boa definição. Eu não sei exatamente qual é a definição de startup, mas a gente consegue ver algumas coisas que assim, hoje em dia se fala em startup, lá atrás era pequenas empresas, ou era comércio rápido, ou era alguma coisa do tipo. Então, deve ter alguma coisa a ver com a parte da tecnologia, a parte de mudança, dele ser volátil e errar mais rápido, né? Tipo, erra rápido, já corrige, já continua. E uma das características que eu vejo bastante, não sei se faz parte dela, é que ela está sempre dependendo de um dinheiro por fora ali, de investidores, né? Tipo, ela por si só, ela não nasce já gerando o seu próprio lucro. Ela por enquanto, no começo, ela dá bastante prejuízo, né? Por assim dizer. Ela consome muito dinheiro das pessoas para depois, se a ideia for válida mesmo e se o produto for bom, ou sei lá, o serviço, aí sim ela vai começar a se consolidar. Que é no caso do Nubank mesmo que você disse, né? Que é puta de uma empresa, de um banco gigantesco, mas acho que ainda depende muito de dinheiro de investidor ainda, né? Tanto que você tem vários momentos aí do ciclo de vida, vamos dizer assim, de uma startup. Um deles é o famoso break-even. É exatamente o momento que o faturamento dela ou a receita dela supera os investimentos e tal, e ela consegue o famoso se pagar. Pagar. Então aí você não depende mais do dinheiro dos outros, vamos dizer assim, ou de investidores, né?
É tanto que, vamos supor, você tem uma ideia. Foi o caso da minha startup. Acho que a gente pode começar esse debate, essa pergunta, dando um exemplo da startup que eu tive. Para quem não Deixa eu conhece. perguntar, como foi Pode a falar, sua pode falar. startup? Boa pergunta. Como você É, começou sua startup, Cássio? o resumo da história, para não ser longo, para não ficar 5 episódios aqui falando em um, mas tentar resumir. Basicamente, que eu digo, era eu e um outro colega, né, o Fernando. Ele teve a ideia da gente vender pizza por aplicativo. Já existiu o iFood, já existiu Pedidos Já existiu o Hello Food, já existiam uns 300 aplicativos. Tinha uns 300 aplicativos que faziam a Eu mesma coisa. imagino como nasceu a ideia. O cara tava sentado lá no dia lá, aí falou, puta, mano, vou pedir uma pizza aqui, tô entediado. Ele tava com o aplicativo na mão, assim, do iFood, e falou, cara, a gente poderia criar algo assim. Foi basicamente Que isso, foi ideia, que basicamente ideia isso. A ideia surgiu assim. É que o modelo de negócio era diferente. Tanto que o nosso aplicativo, a nossa startup, chamava Touch Pizza. Que era Ah, literalmente você pedir uma pizza com o toque, né? Com o toque do dedo ali no celular. Então, apesar da ideia ter surgido, vamos dizer, de uma cópia, mas o modelo de negócio era completamente diferente dos outros. Então, assim, basicamente ele teve a ideia, ele é mais comercial, análise, e eu era mais desenvolvimento. E ele falou, cara, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. Aí, um ano depois, pra encurtar a história, um ano depois, não fizemos porra nenhuma. Já tinha 3 linhas de código, 2 telas e nada funcionando. E a é gente assim que tava. começa todos os apps, né? Mas quem é o desenvolvedor? Era eu. Ah, tá explicado. Não, não é nem isso, cara. É que assim, quando você se dedica a fazer coisas paralelas e você tem trabalho e outras coisas na sua vida, você não consegue se dedicar 100%. Então, esse um ano Sim, depois da exato. ideia, um ano depois da ideia ter surgido, a gente viu que não ia dar para fazer sozinho, só a gente. Então aí foi quando a gente começou a buscar investidor, justamente empresa para bancar o desenvolvimento, né, bancar o nosso salário que fosse para a gente sair, ficar fazendo só isso, enfim. E aí depois de 2, 3 tentativas com conhecidos, vamos dizer assim, uma empresa que ele já tinha trabalhado, esse colega meu, a gente conversou com os donos e tal, os caras gostaram da ideia. Eles já eram desenvolvedores de software para previdência de banco, então era uma equipe bem, como é que eu posso dizer, bem sênior, mas num modelo de negócio específico, né? A galera fazia sistema para banco. Nada a ver com aplicativo, nada a ver com negócio, startup. Então, apesar da equipe sênior tecnicamente, para o mundo que a gente estava trazendo era diferente. Então, os donos, né, toparam a ideia e falou assim, cara, a gente perdeu um contrato e para não demitir a galera, né, para não ter que refazer coisa, tá, enfim, vamos pegar o projeto e a gente incuba aqui dentro. Então, basicamente, a gente foi contratado, vamos dizer assim, por eles. Ficamos eu e ele lá nessa empresa eu fiquei mais ou menos 2 anos, ele ficou um pouco mais, eu saí antes. Mas basicamente a gente ficou incubado lá dentro. Então, toda a estrutura que eles já tinham, de desenvolvedores, etc., a gente usou para desenvolver esse projeto. Com outras consultorias, outras coisas que ajudaram a gente, por exemplo, com marca, logotipo, a própria parte de mobile e tal, que a galera não tinha esse conhecimento, a gente não tinha esse conhecimento. E aí a gente ficou incubado e aí 6 meses depois a gente conseguiu pôr a primeira versão do Android no ar. Então, assim, o modelo de negócio nosso era diferente. Por quê? Quando nasceu a ideia, ela nasceu com base em problemas que já estavam sendo resolvidos pelo iFood e outros aplicativos. Mas a gente viu que eles cobravam, e ainda cobram, porcentagem dos pedidos. Então, por exemplo, de 15, 10, 20%, 25% de um pedido vai para o iFood ou vai para outros aplicativos. Pelo menos na época era assim. Então, uma pizzaria que vende uma pizza, sei lá, R$ 20, parte desse valor está indo para o iFood. Então, uma porcentagem é muito grande. Por conta da pizza, por conta das bebidas, enfim. É tanto que quando às vezes você vai pedir por aplicativo, você vê que a taxa de entrega é R$ 80, né? Porque você tá comprando a moto pro cara te entregar. Justamente porque essas taxas são muito altas, porque o aplicativo precisa se manter, porque o custo operacional é muito alto. E a gente vai chegar nisso lá. Mas assim, o resumo foi isso. A minha startup surgiu essa ideia e o nosso modelo era cobrar R$ 1, na verdade 99 centavos, por pizza que era vendida pelo aplicativo. Se vendesse. Então, se a sua pizzaria não vendeu nada, a gente não cobrava nada. Então era literalmente pay as you go. A gente era o cloud das pizzas, que a sua pizzaria só pagava se você vendesse pelo nosso aplicativo. Então a gente focou num nicho de negócio que era pizza. São Paulo consome 1 milhão de pizzas por dia, numa noite, capital. Então a gente viu que tinha um volume alto, um nicho muito bom, etc. Fizemos alguns estudos. Essa galera topou o projeto e a gente de fato começou a desenvolver. Então já tinha funcionalidade, já tinha todo o requisito funcional na cabeça, um monte de coisa documentada. Mas ao longo desses 6 meses entrou coisa, saiu coisa, justamente para virar uma versão mais enxuta para a gente lançar mais rápido. E aí, enfim, aí vem mais perguntas, mas só para dar a introdução de como surgiu e como começou a ideia. O modelo de negócio era diferente. A gente pegou uma solução que já existia, nichamos ainda mais, porque não tinha sushi, bisteca de porco e bolo doce, era pizza e acabou.
até pelo nome, né, no negócio. E o modelo de negócio de cobrança e tal era atrativo. Então, cara, tanto que eu chegava em pizzaria para vender, né, oferecer e tal, eu já vi, os caras cancelavam o iFood na minha frente. Ele entrava no bagulho do iFood, assim, cancelar contrato, era um clientezinho até, falava, cara, eu não vou pagar mais 20% pro iFood, eu pago R$ 1 para você. Se eu vender 1.000 pizzas, eu te paguei R$ 1.000, você trouxe 1.000 pizzas. E se eu não vender nada, eu não paga nada. Enquanto que os outros tinham assinatura, taxa de instalação, taxa de setup. Então, assim, os caras ganhavam uma grana violenta em pizzaria, cara, no extremo leste de São Paulo, extremo sul, que o cara, o faturamento dele hoje é para vender as pizzas de amanhã, entendeu? Então, o nosso modelo de negócio era diferente para abranger todo mundo. Enfim, foi assim que começou. Ah, bacana, mano. Você falou em ir atrás de investidores. Cara, toda vez que eu escuto isso, eu fico imaginando alguém correndo atrás da galera assim, ô, você quer injetar dinheiro nas minhas coisas aqui? Quer injetar dinheiro na minha ideia? E, e antigamente não existia as incubadoras, né? Uma coisa mais recente também, você vê isso acontecendo, né? Porque hoje os investidores eles se ligam a essas incubadoras e as incubadoras se ligam às pessoas que estão desenvolvendo ali aos negócios. E, cara, como que é feito isso? Como que vocês correram atrás disso? Como que vocês. Bom você ter comentado isso, porque acabou virando outro tipo de negócio, né? Você ser investidor, né? Ao invés de você pôr seu dinheiro na poupança ou no banco, você investe em negócios e é completamente normal. E, Hoje cara, tem até assim. um termo, né? Hoje tem um termo lá, que acho que é investidor anjo, alguma coisa assim, né? Isso, O cara que exatamente. fica dando dinheiro para várias. Dando, né? Investindo em várias empresas pequenininhas, assim. Tem uns conceitos diferentes, mas, por exemplo, o anjo é o cara que investe primeiro, é o investimento menor. E aí você tem investidor aporte maior, que é o cara que tem muito mais grana para dar mais up na sua ideia e tudo mais. Mas Mas, é o cara, cara que te empurra lá, é o primeiro carinha que vai lá e te ajuda, isso, né? exatamente. Então, no nosso caso, não foi nenhum investidor de fato, foi simplesmente alguém que tinha dinheiro. Porque assim, tem a tal das rodadas de investimento, tem sites para isso, tem uns modelos mais, como é que posso dizer, formais para isso. Então você coloca lá a tua ideia e a galera quer investir ou não quer. O nosso caso foi diferente, a gente bateu na porta de uma pessoa que a gente conhecia, na verdade que esse meu colega conhecia, que já era presidente de uma empresa aqui no Brasil e tudo mais, ele conhecia assim, por ter trabalhado com ele e tal. E a gente sabia que o cara tinha grana e fomos lá trocar ideia com o cara topou a princípio e depois ele deu para trás. E a segunda tentativa foi nesse outro cara, que também era dono de empresas, de software inclusive, e o cara topou. Então não era um grupo de investidor, não era um investidor anjo, não era nada disso, incubador, nada disso. Simplesmente o cara tinha grana, tinha uma empresa, tinha uma estrutura, falou, beleza, vem pra cá, a gente faz aqui dentro, tá tudo certo. Simplesmente o cara ficou andando na rua lá, viu onde que tinha um Jaguar estacionado e, cara, tem uma ideia aqui para você. Tem uma ideia aqui, você não quer me ajudar? Mas basicamente foi isso. É tanto que assim, o risco todo do projeto, para nós, para eu e meu colega, era emprego. A gente largou os empregos para ficar só fazendo isso. Tanto que a gente tinha um salário e tal, estava contemplado em todo esse investimento. E por sua vez, o risco dos caras era perder a grana. Tanto que no final o que aconteceu fechamos, gastamos 1 milhão e pouco, e no final fechou. Então a gente perdeu o emprego, fomos procurar emprego no mercado e tá tudo certo. E os caras perderam 1 milhão. Perderam assim, é lógico. Certo para você. Coitado do pobre rico lá de perder 1 milhão. Que eu pus na minha cabeça o seguinte: quem perde 1 milhão não tem só 1 milhão, né? E aliás, se você tiver só 1 milhão e investir na minha ideia, você fez uma puta cagada na sua vida. Mas. Lógico. Mas assim, os caras, todo mundo entrou no projeto consciente. Então, qual foi o bacana disso tudo? Os caras terem topado, já terem uma estrutura, tanto que parte da barreira de começo foi eu chegar. Imagina uma equipe, aí vamos trazer para o mais técnico, né? Até para o Vini começar a discutir. Imagina uma equipe de desenvolvedores, caras de infra, seniors, que cara sabe muito de Java, muito de outras tecnologias, que faz sistema para banco. Aí chega esse orelhudo aqui, lindo, loiro, maravilhoso, por uma empresa que faz isso para fazer um aplicativo de pedir pizza. Então, assim, a barreira cultural de entrada foi o maior problema que eu tive, por exemplo. Então, a equipe, por exemplo, não me aceitava. Tipo assim, eu era líder, eu era dono do negócio e meio, não líder técnico, mas meio coordenador da galera. Mas assim, eu quase não conseguia conversar com alguns caras. Então, tipo, sabe, aquela barreira, tipo, mano, a gente tá aqui ganhando um salário pra fazer o bagulho pra esse moleque. Saca? Eu senti meio que
essa dificuldade, vamos dizer assim, por um longo tempo. Depois foi amaciando, depois foram gostando do projeto, a gente pagou curso para os caras verem mobile, curso de design, enfim, bastante coisa bacana. E no final deu tudo certo, todo mundo saiu do outro lado de uma forma certa. É tanto que, quando a gente lançou a primeira versão, eu já não trabalhava mais no horário normal, eu trabalhava no horário da pizzaria, que era das 6 da tarde à meia-noite. Então eu ficava no operacional. E assim, por trás de tudo isso, por trás do software do aplicativo, e o iFood também é assim, e outros também são assim, você tem um call center gigante para atender, porque nem toda pizzaria do outro lado tem um celular ou um computador esperando chegar o seu pedido. Ou nem todo mundo sabe usar, ainda mais o nosso foco de negócio, que era as pizzarias menores, né, periferias e tudo mais. Então, quando você fala de uma Domino's e uma Pizza Hut, é uma coisa, né, a galera sabe funcionar desse jeito. Quando você fala dos extremos de São Paulo, por exemplo, periferia, a galera não sabe, às vezes nem tem internet na pizzaria. O cara tem um telefone e uma pessoa que atende. Então, assim, a gente tinha um call center que monitorava todos os pedidos, ligava para a pizzaria para fazer o pedido que o cliente fez pelo celular. Então, assim, o custo operacional disso é alto. Os outros também têm, então o custo operacional é alto. Por isso que é difícil manter, e por isso que para nós foi difícil manter, justamente porque nem sempre o dinheiro é infinito. Igual é o do iFood, que eles têm um puta fundo por trás, com milhões de reais. A gente tinha investimento, mas assim, cara, a gente vai até aqui, ó. Se não der certo, chega e acabou. É tanto que, trazendo um pouquinho pro lado mais técnico, a galera dessa empresa que investiu na gente e tudo mais, incubou a gente, era todo mundo de Java e Oracle. Então, nada contra as tecnologias, mas eu não teria feito as APIs, por exemplo, em Java. Eu teria feito em Node. Eu não teria usado Oracle, eu teria usado Mongo. Saca? Então, um monte de coisa poderia ter sido diferente. Não só isso, não tô colocando que o problema foi esse, né? Mas a gente poderia ter feito de várias formas. É tanto que, aí, vamos jogar uma pergunta pro Vini aí. Um dos caras líderes lá da empresa, né? Ele era aquela galera xiita, Oracle e Java. Não a galera, mas boa parte das pessoas. É tanto que um dos caras teimava que tinha que ser tudo Oracle. Mas porque era o conhecimento da galera também. Por outro lado, você tinha um dinheiro em jogo que não dá pra ficar testando tecnologia por outro lado, saca? Você tem que fazer no que a galera domina. Então, acabou-se sendo essa escolha. Mas meio que, Cássio, cala a boca que você trouxe a ideia e você trouxe a bunda e a gente pôs o pé, que é o dinheiro. Então, a gente que manda. Então, meio que eu fui voto vencido nesse ponto. A certo ponto até concordei, porque não fazia sentido a galera toda aprender Node, por exemplo, e Mongo para fazer um bagulho que valia 1 milhão ou que ia gastar uma grana. Então, talvez uma pergunta aí pro Vini, né? Se fosse você no lugar, você bateria o pé para fazer na sua tecnologia, numa terceira tecnologia para todo mundo aprender, ou como que você faria, ou enfim, mas só um pouquinho do meu desabafo aí. Cara, sempre pela rota de menor custo. Se todo mundo já domina uma tecnologia e já tem isso embarcado dentro da empresa, óbvio que o ideal é você seguir por esse caminho. Não tem nem o que questionar. Né? Se eu já tenho todas as licenças de softwares compradas, porque primeiro, uma licença Oracle tanto que Oracle ao contrário chama El Caro, né? Bem bolada essa, bem bolada. Então você já pensa por isso aí. Agora, se eu já tenho a licença, já tenho know-how, já tenho conhecimento, cara, não tem o porquê eu ficar querendo ir atrás de uma tecnologia. Ah, porque usar Mongo é cool, é legal. Mano, pode até ser legalzinho ali, mas, cara, eu não tenho know-how para isso. Eu tenho know-how de Oracle, vou usar Oracle. Não tem nem o que questionar com isso. Né? Então, talvez se eu estivesse nesse lugar, o cara, não, eu já tenho todo o conhecimento, toda uma base aqui formada. Dá para construir com essas tecnologias? Dá. Então, a gente usa a tecnologia que já tem conhecimento. Tanto que uma das coisas, por exemplo, a gente começou, se eu não me engano, usando o WebLogic. E já tinha algumas licenças, se eu não me engano, precisou comprar mais, eu não lembro, mas começou com o WebLogic. Depois viu que não ia rolar. Aí migrou-se para Nginx, porque viram que era free, dava para usar, pô, legal. Então foi uma das coisas que já evoluiu e tudo mais. Mas, por exemplo, algumas coisas eu teria feito diferente se o poder tivesse só na minha mão. Mas, de novo, né, startup, por mais que a ideia fosse minha, você tem 3 pessoas como sócio. Eles têm um cara que pôs uma grana, né, que em teoria é quem manda mais, e o cara das ideias, que era eu e o Fernando. Então, tecnologicamente falando, pro lado do cara, fica, cara, assim, é o menor custo. Quanto tempo a gente demora para aprender isso? É tanto que a galera teve que aprender Android e iOS. Então já foi uma curva de aprendizado. Com custo, porque teve curso e tudo mais, treinamento. Agora, a parte de desenvolver no que já sabia, eu concordo. Acho que o caminho mais, como é que eu posso dizer? Que é o que você falou, né? Financeiramente mais curto. A rota de menor custo. A rota de menor custo é a que faz mais sentido, né? Mas na época eu não me coloquei nesse lugar. Eu falei, eu que sou o dono,
Eu quero fazer do meu jeito. Exatamente. E às vezes a galera, acho que a ideia de gravar esse episódio é pra alertar isso, tipo, mano, as decisões não vão ser só suas. Não é só, você tem um sócio, cara, não é só você que manda. Pelo contrário, qual é o bem maior? O bem maior é o negócio, é a empresa. Eu tenho uma experiência não de startup, mas lá nos idos de 98, 99 mais ou menos, tive uma ideia com um colega meu, que já era colega de, né, de muitos anos, e de montar uma empresa de serviço. Ele era desenvolvedor, eu era continuei com infraestrutura, né? E a gente montar uma empresa justamente de entrega de serviço, né? Tanto a área de desenvolvendo software, a gente tinha uma ideia mais ou menos de montar uma fábrica de software e também subir com uma área de serviço. Cara, a gente ficou, acho que batendo cabeça uns 6 anos, né? Entre a gente pedir demissão e viver só da empresa, e nem viver da empresa, viver da economia que a gente teve com o trabalho, entre ficar em paralelo enquanto estava empregado, também correr atrás de projetos para aquela empresa. Cara, a gente ficou uns 6 anos e, cara, quebramos, né? Não teve muita escolha. Eu e ele já não tava mais batendo as ideias direito, que é o problema, né? O sócio. E, cara, vou te dizer, sociedade é pior do que casamento. Literalmente, com a minha mulher eu posso até esconder meu cartão de crédito quanto que eu tô gastando. Do meu sócio eu não posso. Porque as vidas financeiras estão casadas nesse sentido. Né? Literalmente. O meu CPF está totalmente atrelado ao dele. E por aí vai. Então, se o cara ficar devendo na praça, eu também estou negativado. Né? Se eu abrir uma empresa no Simples, por exemplo. Né? Diferente de uma tributação limitada, ou ele, por exemplo, que aí eu tenho que ter uma grana de capital para poder abrir a empresa. Por exemplo, uma Erile, se eu justificar que a Erile eu vou ter R$100.045, eu tenho que ter 100 vezes esse valor para poder iniciar uma Erile, porque o dinheiro da Erile é só da Erile. Dinheiro de Simples, aí ele é compartilhado. Então tem toda essa coisa meio tributária que você tem que levar em consideração. Diga, cara. E um detalhe, no Brasil, às vezes a galera fala startup, é tudo cool, é tudo legal. Mas, cara, no Brasil, talvez seja poucos dos países do mundo em que você abre uma empresa e já tem que pagar imposto antes de faturar. Exato. Então, é que no Brasil o cu é diferente, né? Outro cu. Você toma. Não, mas é que, por exemplo, a gente abrimos uma empresa nova, né? Tínhamos um CNPJ, com essa sociedade de pessoas, os outros dois lá, o Fernando, que era meu parceiro, e outro cara, com a outra empresa. E assim, você já tem que pagar taxa de prefeitura, você já tem que pagar cadastro não sei do que, mensalidade não sei da onde, sem ter faturado uma nota fiscal, sem ter vendido R$1. Você já tem grana para abrir qualquer empresa. Então, assim, se não tiver, a menos que você... eu abri aqui um site digital que eu vendo drogas na Deep Web. Meu, estourou. Sucesso. Bitcoin, imposto nenhum. Agora, empresas no formatos normais do Brasil, você vai ter que ter dinheiro. Você ser PJ, né, galera de TI que tá escutando a gente aí, se você é PJ, você já sabe que é isso. Só de você abrir a sua empresa, você já tá pagando alguns impostos ali. Sem ter faturado taxa real. disso, é taxa daquilo, é taxa de inscrição na junta comercial, é taxa daquilo, é taxa do próprio contador. Exato. Então, assim, o aplicativo por si só, é possível fazer aplicativo, cadastrar pizzaria e vender? Mas assim, tem pizzaria que não, o cara ele quer nota fiscal. Então, no final do mês, ele vendeu 1.000 pizzas, a gente emitiu uma nota de R$1.000 para ele. R$1.000, exato. E pagava o imposto dessa nota, além dos outros impostos. Então, assim, tudo isso tinha que ser formalizado. A gente tava abrindo um trambique, a gente tava abrindo uma empresa. Eu acho que esse foi dependendo. Então, você comentou de imposto, né? Assim, dependendo da área que você colocar, mano, você vai ter imposto até de coisa o imposto sobre serviço é absurdo no Brasil, então, sim, cara. Sim, não era assim. O mundo do startup é legal. A gente acabou falando não só empresarialmente, mas trouxemos um pouco pro técnico aqui. Mas assim, tem todo um plano mirabolante por trás de uma simples startup, uma simples empresa, que vai além do técnico, né? E é um pouquinho dessa introdução que a gente deu. Mas eu queria puxar um pouco pro técnico. Por exemplo, startups, a ideia que o Rodrigo perguntou do começo, né? Ela nasce e morre muito rápido, ela erra muito rápido. Então, cara, do mesmo jeito que um código, uma infra, uma segurança, ela nasce, ela troca muito rápido, ou muitas vezes só tem código, né?
a infra é o mínimo, next, finish, põe em produção, segurança esquece, deixa pra lá, um dia a gente vê. Então, assim, elas nascem tecnicamente não 100%, né? Ou não, vamos dizer assim, no best practice, né? Nas melhores boas práticas aí. Ela nasce, meu, Como uma MVP, POCzinha, né? Ela uma nasce uma POC, POC. o tal do MVP lá, né? O Minimum Valuable Product, ou mínimo produto viável, né? Cara, tá funcionando legal. É tanto que tem relatos aí de alguns bancos aí desses startups aí, né? De colegas que trabalham lá que falam, cara, o código core aqui é uma bosta. Porque o bagulho nasceu, tudo se construiu em volta, mas o miolo é assim, é horrível de mexer da manutenção, mesmo que tenha nascido em mundos modernos, né? Mas pensa que a primeira pessoa que fez aquilo, ele fez, cara, vou fazer rapidão aqui para subir e fazer funcionar. Depois a gente põe segurança, depois a gente arruma a infra, depois a gente refatora o código, mas o depois a gente já cansou de falar aqui que nunca vem, né? Então Pô, é isso, fala aí. eu lembrei de um caso lá acho que foi o 99 Táxi, o cara do 99 Táxi. Ele falando de como ele começou com a empresa dele, né? É, cara, o modelo de negócio dele, ele validou o modelo de negócio dele primeiro, ele foi atrás, ele ligava para os caras, ele fazia o serviço do aplicativo, ele fazia na mão, ele realmente ele pegava o catálogo dos táxis lá, dos pontos de táxi, anotava, e daí quando alguém pedia, ligava para ele, pedia um táxi, ele ia lá, ligava pro. Então ele validou o modelo de negócio dele sem a tecnologia ali, no papel, tudo ele fazendo no papel. E daí ele começou. E ele foi para a área técnica mesmo, para a área de TI, depois que o negócio dele já estava rodando. Então você ia lá no aplicativo dele e pedia um táxi, ele gritava lá, Pepe, já tirei a vela! E pediu o táxi manualmente. Ele tinha uma planilha lá no. Acho que ele evoluiu do papel para planilha eletrônica depois, né? O Excel. Aí ligava para os caras e fazia o pedido. E daí é interessante ver isso, porque que foi o oposto do caso de vocês. Vocês, quando tiveram a ideia do Touch Pizza, de repente apareceu um investidor que já tinha toda a infraestrutura. Inclusive, você teve a barreira lá de falar sobre tecnologia com os caras e tudo mais. E é diferente, porque ele não teve que lidar com esse tipo de coisa. E o negócio dele foi crescendo mais gradual. Assim, ele foi crescendo conforme a necessidade dele. Então, cara, é bem interessante. E o negócio dele, cara, fez um puta de um sucesso, né? Hoje não é mais dele, ele vendeu. Inclusive, nem sei, né? Se ainda não pego isso, não sei. Acho que o 99 acho que juntou com o Cabify, uma coisa assim, cara. Não tenho É, certeza. mas ele acabou passando o negócio dele. Mas deu muito certo, ele passou em vários países aí, acho que mais de 35 países, eu acho, diferente. E com um modelo de negócio que ele validou ali no papel, ali na unha, ali no telefone. E Porque sem a parte tecnológica, tipo, afiada ali, né? tanto que quando você fala de startup, é justamente isso, cara. Tem uma ideia de negócio muito bacana. Que dá para faturar, ou que dá para fazer um projeto social, sei lá. Mas normalmente tá envolvido faturamento e tal. Pô, legal, então tem um negócio que dá para ganhar dinheiro. Vamos validar a ideia. O validar, cara, é o tal do MVP. Põe no ar o quanto antes, com o mínimo necessário, para o cliente ver valor naquilo, começar a usar e a gente ver que aquilo funciona. E aí, muitas vezes, o próprio 99 é um exemplo bom. A interface do 99 era horrível. Eram uns campos ridículos, não tinha. Cara, a única coisa mais bonitinha era o mapa e era do Google, né? Então, não era nem dele mesmo, mas a interface era ridícula. Porque justamente era validar a ideia. E virou o negócio, porque o negócio é o que vale. Às vezes a gente. E eu passei por isso, eu tinha muito técnico. Ah, vou fazer uma startup, eu quero usar a última tecnologia que lançou. Computador quântico, Tony Stark, mexer as coisas no ar. Mas assim, eu tinha visão sempre técnica. Depois do Touch Pizza, eu aprendi essa lição. Cara, não é o técnico, é o negócio. É tanto que a gente tinha um modelo de negócio absurdo, porque com, cara, um ano que a gente estava funcionando, o iFood tirou a assinatura dos clientes dele, começou a dar tablet para os clientes dele, porque a gente fez um aplicativo para a pizzaria receber o pedido. Porque tinha pizzaria que falava assim: eu não quero pôr um computador aqui, não tem estrutura, não tem internet. Beleza, você tem um celular aí, Android? Todo mundo tem, né? Quase todo mundo tem. Beleza, a gente fez um aplicativo que rodava em qualquer Android, na época do Android 2, né, 2.1. Rodava, o cara recebia os pedidos dele no celular. Então o iFood, vendo isso, ele falou: cara, essa galera é uma ameaça, porque mercado é isso, cara, é competição. Esses caras são uma ameaça, porque eles estão tirando pedidos meus. E a gente cobrava R$ 1 por pizza, e pra pizzaria a gente falava assim: meu, não é para repassar esse R$ 1 na taxa de entrega ou aumentar a sua pizza. Absorva esse custo.
Diferente dos 20% do pedido. O cara ele vai acabar aumentando o preço dele ou Sim. pôr uma taxa de entrega, por exemplo. Então, o nosso modelo de negócio era muito, não diria nem competitivo, era vencedor. Só que a gente não teve fôlego para sustentar o tempo suficiente. Não era nem para ganhar, mas para ser comprado. Essa era a estratégia final, assim, né? Porque o iFood já era muito grande. Então a gente começou a incomodar com o modelo de negócio, oferecendo um serviço legal diferente para os clientes. Você tinha uma experiência no aplicativo de pedir uma pizza diferente do que era uma lista de produtos, por exemplo. E os estabelecimentos, por sua vez, tinham um custo, apesar de variável, muito baixo. Jamais ele ia vender. Ele não vendia 100 pizzas na semana, não ia vender 200 do dia para a noite. A gente estava começando com marketing, que é outro custo que a galera não tem ideia de quão alto é. Divulgação, campanhas online, anúncio em TV, jornal, sei lá o que. É uma grana violenta. E Inclusive, assim, você tem que ter download, né? Você tem que usar, né? Era um ponto que eu queria chegar. Que, tipo, o quanto de investimento você tem que fazer numa startup para ela começar a ser usada, a ser propagada, né? Porque eu lembro de quando você me falou sobre o Touch Pizza e eu fiquei sabendo dele depois que tinha acabado, né? E, cara, eu era seu, eu era seu Por isso amigo. que faliu, porque você é meu amigo e não usou. Era seu amigo. E eu não conhecia o aplicativo. Então, e eu fiquei pensando, falei, caramba, e depois você me mostrou, eu vi que, porra, era puta de uma aplicação da hora, fazia sentido, era competitivo e tudo mais, e ficou isso na minha cabeça. Falei, caramba, mas como que faliu? E só que daí eu fiquei pensando, falei, caramba, mas eu sou amigo do cara e eu não conhecia o aplicativo, não sabia disso. Então, será que não faltou algo disso, tipo, um investimento pesado em propaganda? E daí, hoje, vendo propaganda de N aplicativos aí que você baixa, instala e é uma porcaria. Só que assim, o cara te conquistou, né? O cara te trouxe. Você pelo menos baixou o aplicativo do cara e ficou conhecendo. Se ele é bom ou não, é outra história, mas o cara ele testou. E eu acho que aí que tá a grande sacada do negócio, Não adianta você fazer o melhor, não adianta você entregar todo o valor que precisa, que o cara tá precisando, mas se ele não conhecer ele não conhecer a sua proposta, não tem como, né? Tipo, não rola. É uma boa colocação e dá pra gente falar um pouco sobre isso no seguinte sentido. Tem dois problemas. O primeiro você tem que ter dinheiro, ponto. Não importa o quanto, você tem que ter o necessário, ou o suficiente. E já vamos chegar nesse o quanto é suficiente. E outro ponto é educar o usuário. O usuário, quanto mais educado ele é sobre um produto, melhor, mais ele vai te comprar. Um exemplo quanto mais você sabe sobre vinho, mais você compra vinho. Você não vai plantar vinho, você não vai plantar uva e fazer seu vinho. Se mais educado você vai comprar mais qualidade, etc. Não necessariamente mais caro, tá? Mas vai comprar mais o produto. Então, o mundo de startup, especialmente o nosso, que foi juntar o mundo offline com online, então você tem um produto físico sendo entregue para uma pessoa através do meio digital. Então, o primeiro ponto quando você tá você abre uma barraca de pastel na feira, você não precisa investir muito em marketing. As pessoas já conhecem a feira, as pessoas já vão lá, você precisa panfletar no máximo naquele bairro. E tá meio controlado. Quando você vai para a internet, qual que é o controle? É o país inteiro, é o estado inteiro, né? É o mundo É inteiro. o mundo inteiro. Então, dependendo do teu negócio. No nosso caso era São Paulo, depois virou Brasil. Mas a gente tinha um contexto ali. Então, quantas pessoas em São Paulo podem pedir pizza? Até 12 milhões de pessoas, que é a população de São Paulo. Ah, não, beleza. Dos 12 milhões, 80% usa a internet. Os outros 20 não usa, ou é idoso, ou é criança, sei lá. Pô, legal. Então, você tem 10 milhões de pessoas, sei lá, um exemplo, que usa. Então, você começa a ter números muito grandes e pensar no melhor cenário, ou até no pior cenário, que 10% disso ia estar usando. Então, 1 milhão de pessoas ia estar usando o aplicativo. Só que para esse 1 milhão de pessoas usar, você tem que fazer elas conhecerem o seu aplicativo. E aí que vai o dinheiro, porque marketing, o marketing não, você aparecer para as pessoas é marketing, né? E é uma estratégia difícil, porque quando você tem internet, você tem rede social, você tem rádio, mundo offline, você tem televisão, você tem revista, você tem jornal, você tem um monte de coisa que você pode, de uma forma ou de outra, aparecer. Só que eu acho que a gente gastou uma grana errada nesse ponto. Por exemplo, a gente gastou uma grana anunciando na TV do metrô, naquelas TVzinhas que fica dentro do metrô. Com um vídeo que eu achava que não deveria ser aquele, por exemplo. A gente mostrou um vídeo que era o passo a passo de como usar o aplicativo. Por mais rápido que fosse, a pessoa que tá 6 horas da tarde indo pra casa, ela não quer ver um passo a passo de nada. Ela quer ver uma pizza se derretendo o queijo pra chegar em casa e falar, vou pedir uma pizza. Saca? Independente se você pegou um aplicativo ou não, você jogou na cabeça do cara que ele precisa pedir uma pizza.
Uma hora ele vai falar, pô, mas quem que falou aquela propaganda mesmo? Ah, foi o Touch Pizza, então eu vou usar, vou testar. E não falar, ó, o fluxo é número 1, você baixa, número 2, você clica aqui, número 3, você clica lá. O cara nem vai decorar. Número 1 ele já esqueceu quando ele chega em casa, saca? Então a gente gastou, R$100 mil pra anunciar um mês no metrô. Foi o primeiro anúncio que a gente fez assim, grande, vamos dizer assim. Que, cara, não trouxe 10 downloads pra gente, tá ligado? Como a gente tinha pouco, dá pra medir muito mais fácil. Então a gente confiou em uma agência de marketing que era amigo do conhecido, não sei de quem e tal, e, enfim. Aí assim, a gente acabou confiando, gastou uma grana que poderia ter sido gasta depois, por exemplo, ou ter feito algum outro vídeo, tá ligado? Imagine hoje quanta propaganda você ia conseguir com esse valor aí, jogando no YouTube. Exato. Pega um cara aí que tem alguns milhões de visualização e pagou pro cara fazer nenhum vídeo do cara. Exato. É tanto que, assim, hoje vendo um pouquinho mais de marketing digital, lógico, né, muito mais maduro com isso, se faz uma campanha digital muito mais madura, você atingiria muito mais pessoas. Só que também, é dinheiro. Quanto de dinheiro? Depende do quanto você quer atingir. Você quer atingir São Paulo inteiro? Você quer atingir só os idosos, só os velhos, só a mulher, só o homem? Então você tem várias formas de você filtrar campanhas digitais. E o dinheiro, cara, é assim, é o quanto você quer de retorno. É o tal do ROI lá, né? Quanto você vai colocar para poder voltar. Então não tem uma conta certa, até porque depende do seu produto. Sim. O seu produto o nosso produto, se você for ver, a gente tinha uma limitação, que era a capacidade das pizzarias. Se você tem um produto digital que é um curso, por exemplo, você não tem limite nenhum. Você gravou uma vez lá o vídeo, o cara baixa quantas vezes ele quiser e você oferece para quantas pessoas você quiser. Então o primeiro ponto é esse, não tem uma conta certa de quanto você precisa gastar em marketing, mas você precisa ter noção de que você vai precisar investir muito. Em marketing para poder ser conhecido, as pessoas digitalmente te conhecerem e começar a usar, basicamente isso. E o outro ponto é o usuário educado. Por que educado? Porque, por exemplo, tinha galera que pedia e a pizzaria demorava 1 hora para entregar, aí o cara ia lá na Play Store e reclamava do aplicativo. Na avaliação do aplicativo, ele colocava uma estrela, e falava, esse aplicativo é uma bosta. Tudo bem, a gente tem certa responsabilidade? Até tem. Mas vamos pensar o seguinte cenário. O motoboy chegou na sua casa para entregar a pizza, matou você, te matou. Aí sua família vai lá na Play Store reclamar que o seu aplicativo matou o cara, saca? O meio digital, ele não influencia, ele, de certo modo, ele viabilizou o físico, mas ele não é totalmente responsável. Por lei e tudo mais, Mas às vezes o usuário, ele ia lá na Play Store e reclamava que a pizza chegou atrasada, que a pizza chegou virada e tudo mais. Enquanto você tinha a própria avaliação no aplicativo para fazer isso, ia direto para a pizzaria. Tanto que no próximo pedido do cliente, a pizzaria recebia na tela dela assim, ó, esse cliente reclamou de tal coisa, caprichar em tal coisa. Então você tinha um feedback para a pizzaria, assim, real time, de tudo que estava acontecendo. Então o usuário, ele podia... Ao invés de, por exemplo, na Play Store avaliar o pedido, o aplicativo ficar com uma nota baixa, ele podia ter ficado com uma nota diferente para ter mais downloads e tudo mais, se o usuário reclamasse da forma certa. Não estou dizendo que não tinha que reclamar, ele tinha que reclamar da forma certa, na avaliação do pedido, por exemplo. Sim. Ou mesmo ligar na pizzaria, né? Enfim. Tem várias formas. Então, quando você junta o online com o offline, é complicado. É igual você pegar um Uber hoje, por exemplo, e o motorista te assediar ou cometer alguma coisa com você. Você vai lá na Play Store reclamar do Uber, meter o pau no Uber e tudo mais. Cara, a empresa por si só ela tem responsabilidade nisso. Lógico, ela vai responder criminalmente, judicialmente, sei lá. Mas você concorda que não faz tanto sentido? Eu concordo que, assim, tá certo, a empresa tem que responder porque ela proporcionou aquilo. Mas é meio estranho, cara. Tipo, eu não ligo na Vivo, por exemplo, pra falar que eu recebi um trote. Ó, Vivo, me ligaram aqui e estão me passando trote, tá? Para aí. Cara... Como se você fosse processar as empresas de arma porque... alguém da sua família morreu por um tiro. Exato, cara. Boa analogia. Exatamente isso. Vou ligar lá na CBC e falar, ó, para de fabricar bala aí, que veio uma bala aqui e matou alguém da minha família, alguém usou a arma. O offline é um negócio totalmente diferente. O online, o digital, ele vem para unir algumas coisas, facilitar algumas coisas. Por exemplo, com o aplicativo você via qualquer pizzaria da sua região, outras que você não conhecia. O cara desenhava um mapa na tela do raio de entrega dele, da região de entrega dele. Então você tinha várias coisas que trazia para... tanto para o cliente quanto para as pizzarias. Mas por outro lado, o motoboy chega lá, que nem teve o caso do motoboy ser roubado. Era um pedido fake, o motoboy foi roubado tal, e aí queriam que a gente ressarcisse. Aí eu falei, cara, se o cara tivesse ligado e o motoboy tivesse sido roubado do mesmo jeito, você ia ligar na Vivo porque o telefone que foi que proporcionou o pedido ia processar a Vivo porque o cara ligou na pizzaria. Foi só um meio ali, cara. Então, eu não sei até que ponto isso é certo ou errado, é um equilíbrio, é uma discussão longa. Mas a gente teve essa barreira, a educação do usuário, vamos dizer assim.
Não educação de ser burro, né? Educação de conhecer o produto, né? É nesse sentido. Seu animal. E aí, assim... Pode falar, pode falar. Tá, é que eu ia fugir do assunto agora, né? Puxa. Vou ter, tipo, pender para o outro lado. Que é o seguinte, hoje a tecnologia, a parte tecnológica está muito avançada e a gente consegue criar empresas, tipo, de dentro de casa. Hoje a gente não tem mais a necessidade de ter uma estrutura gigante, uma infraestrutura monstruosa para poder começar uma empresa. Hoje, se você quiser, tiver o dinheiro ali, o investimento, cara, você tem uma estrutura do tamanho, sei lá, de uma empresa do Google só pagando lá a nuvem. Então, você vai ter todo o recurso que você precisa, é claro, com dinheiro, né? Você vai ter todo o recurso que você precisa de uma forma instantânea. Então, o quanto isso facilita para nascer novas startups e o quanto, sei lá, que a gente está deixando de ganhar ou de fazer por não pensar nisso, né? Porque, cara, hoje a estrutura você quiser, você já tem ali já. O que você precisar tá na mão. O Vini pode responder isso melhor. Quanto tempo demora para você subir um banco de dados e um servidor web, Vini, numa cloud hoje? 1 minuto? Talvez um pouquinho mais, 2 minutos, dependendo do tamanho que você quiser. É diferente de você ter que ir na Santa Efigênia, comprar 2, 3 máquinas, instalar tudo, configurar tudo. Então, cara, hoje a própria cloud vem para ajudar nesse sentido, né? É muito mais fácil, muito mais rápido. Tanto que a gente usava a Amazon na época, né? Tanto que a gente tem aquela empresa lá que entrega flores lá para as pessoas, né? Que não pode falar o nome que a gente não pode ganha falar nada, o nome, né? que a gente não ganha, né? É o nome de uma mulher, né? Pô, tem uma amiga que chama Juliana e ela gosta muito de flores. Um dos primeiros projetos deles, né? Um amigo meu trabalhou, os caras optaram de ir para a cloud numa época justamente porque para poder atender a aplicação deles, porque estava tendo uma alta demanda, principalmente em época dos namorados, Dia das Mães, né? Que é o Natal desse tipo de nicho de negócio, né? E os caras precisavam ir correndo para a nuvem. Por sorte, eles tinham uma aplicação bem compatível, eles tinham muita ideia sobre microserviços, esse tipo de coisa, foi muito rápido para eles irem. E saírem também, né? Porque já saíram da nuvem pública porque acharam muito caro também. Essa pergunta do Rodrigo é bem boa, né? Porque, por exemplo, tanto a cloud que te ajuda, você dá dois cliques, você tem uma estrutura no ar, assim como muitos frameworks de desenvolvimento. Você tem códigos e bibliotecas hoje que já te faz o cadastro, que te integra com o banco de dados. Você precisa configurar os campos que você quer ali e acabou. E talvez fazer uma parte visual e tal, que você também tem muito template pronto, né? Então, tudo isso vem para enriquecer. Não, e você pega templates completos e templates com negócio. Cara, na parte técnica, que as pessoas não escutem muito isso que a gente está falando, né? Mas a parte técnica é quase instantâneo. Você tem muita coisa pronta. Então, se você quer validar uma ideia, você consegue validar em pouco tempo. Tipo, você sabe consegue subir. Me fizeram uma pergunta uma vez, eu não soube responder. Me perguntaram assim, por que você ou a empresa que eu tava lá, sei lá, cobra, sei lá, X mil para desenvolver um site e o Wix eu faço em 5 minutos e pago R$19,90? E, cara, eu parei para olhar assim e falei, eu não sei responder essa pergunta. Porque tem caixinha pronta? Porque o Wix, você vai lá, next, finish, muda a cor, muda a tela, muda o logo, você tem um site pronto. WordPress dava isso, você quer um e-commerce, você quer toda uma parafernália, você pluga lá o Analytics, você pluga lá, paga o plano um pouquinho mais caro e você customiza mais coisa. Cara, você tem tudo pronto. Ah, não, mas eu quero ter o código fonte, eu quero integrar com não sei quem, com não sei onde, que o negócio não dá. Beleza. Aí você tá saindo um pouquinho daquela prateleira ali. Mas site por site, e-commerce, plataformas de e-commerce, blog, CMS, cara, um monte, tem tudo pronto. Então, assim, é só subir, é só usar. E o Wix não é trouxa. A gente que é desenvolvedor, às vezes não é o melhor HTML que ele entrega, não é a melhor, sei lá, responsividade, não é a melhor acessibilidade do browser. Tá bom, não sei também, porque eu não testei, tá? Tô chutando aqui. Mas beleza. Eu quero que o meu site seja específico para cego. Então o cara vai olhar um programinha lá que vai ler o site para ele. Ah, tá bom, o Wix não entrega isso. Não sei, tá? Mas o Wix não entrega isso. Aí beleza, você vai desenvolver um. Mas é exceção da exceção. Ou um negócio que seja totalmente diferente. Mas tem tudo pronto hoje.
Então, startups nascem cada vez mais rápido e morrem cada vez mais rápido, justamente porque você conseguiu validar uma ideia muito rápido, em um mês você subiu uma estrutura e o seu e-commerce no ar, e putz, você viu que não era isso, não vai dar tempo, você não vai conseguir fabricar o seu produto, sei lá, e você desliga, e tá tudo bem. Até porque é o maior interesse do investidor ali, né? O cara quer saber se sua ideia vale ou não, porque ele não vai continuar injetando dinheiro se é uma coisa que tende a falir, né? É, Então, para o cara, ele quer agilidade. Então, se você perguntar para o cara se quer que eu faça aqui com a plataforma de site instantâneo, com um pouquinho menos de qualidade, ou você quer que eu contrate os melhores profissionais e desenvolva o melhor site? Cara, vai levar mais tempo, vai levar mais grana e o cara não validou a ideia dele. E é, o desenvolvedor ainda vai pegar o mesmo modelo lá do X para poder Não é? usar. e cobrar Provavelmente. 20 vezes o preço, né? Provavelmente. É Cara, tanto que só um parênteses, por exemplo, segurança, não, as ferramentas, de coisa de segurança não estão tão templatizadas assim. Você não tem um template de um firewall, por exemplo, dependendo do nível que você quer, você tem que comprar, instalar e é um trabalho do caralho. O AF, é cloud, se aponta o DNS, está resolvido, mas dependendo do seu sistema por trás, é outro parto de ouriço. Processo de desenvolvimento seguro, se é que você vai desenvolver alguma coisa, fica mais complicado. Então você tem segurança, apesar de você ter muita coisa evoluída hoje, não tem tanto template desse jeito. E a infraestrutura, o template está nascendo agora com a cloud, porque antes não Exato, existia nada. exato. A cloud te dá todo o template aí. é, fora os templates, hoje tem uma prática aí que eu tô gostando muito de ver isso e eu fico pensando em montar alguma empresa até nessa visão, que é o seguinte, você vê ferramentas open source e você dá uma recalchutada ali nela, dá uma mexidinha nela e vende a solução. Tem uma que a gente estava usando até na CVC. Você sabe que você tá infringindo a licença do bagulho, né? Mas tem umas que são open Tem o e, tipo de tipo, licença que você pode fazer é, isso. é aberta. É, mas eu acho que as pessoas não ligam tanto para isso também. Os caras nem lê, né? Nem sabe que existe. Que era uma ferramenta de edição, não de edição de imagem, de manipulação de imagem. Ela te entregava, tipo, ela otimizava a imagem e entregava ali para ser rápida. E eu lembro que quando a gente foi atrás disso, cara, foi questão de minuto da gente entender, olhar ela no mundo open source, conhecer ela, implementar e subir uma POC. E, cara, foi muito rápido para subir, foi muito simples. É puta de uma ferramenta, inclusive quem precisar desse tipo de coisa aí, acho que o nome da ferramenta é Imaginary. Se procurar lá, acho que é H2Non, alguma coisa assim, H2Non. Mas é Imaginary. E aí um tempo depois, que a ferramenta já estava rodando, lindo, tipo, nunca vi problema com ela, apareceu um, não sei nem se eu posso dizer isso, mas apareceu uma mão santa aí querendo implementar uma ferramenta paga. E essa ferramenta, ela entregava tudo isso que essa open source entrega, com alguns detalhes, né? Algumas otimizações ali que o cara fez que a gente não tinha implementado ainda. E, cara, ela era super cara e era exatamente a mesma ferramenta. O que fizeram foi pegar isso, open source, subir numa cloud e vender. Deu uma cara para ela. O nome é até parecido com o nome do open source. Os caras não mudaram nem o nome da ferramenta. Normal, velho. Aí foi safadeza, né? E, cara, e estão vendendo. E você vê o plano lá, é caro, velho, o plano deles. Mas é um negócio. E o negócio deles é um negócio bom para as empresas que precisam disso, porque realmente é um problema. A primeira coisa que eles vendem olha, conseguimos reduzir o custo o tamanho da imagem aí, o custo de carregamento do site em 50%. Porra, Legal. toda empresa vai querer isso. Tem Mas, umas aí que eu cara, sei que não faz isso, né? aprende uma coisa que se tem alguém vendendo, é porque tem alguém comprando. Sim. O iPhone vai custar 10 mil reais eternamente. Vocês acham que vai baixar o preço com a gente fazendo Exato. fila Não, na não porta da Sempre loja? tem vai alguém custar 10 mil comprando. eternamente, vai Lógico. aumentar, né? E esse ponto que você colocou, não necessariamente está errado, né? Dependendo da licença que estava lá o Open, você pode reproduzir, pode usar, enfim. Sim, sim. É só analisar como é que foi o caso e tá tudo certo. E daí é Mas, o belo de um exemplo de construir uma startup com pouco recurso ali, ou sabe, testar, fazer uma POCzinha, subir e começar a ganhar dinheiro.
outro dia eu achei no GitHub, se eu não me engano, uma lista de ideias de negócios para implementar. Então, a galera começava a colocar um monte de ideia de negócio. Puta, e se existisse, sei lá, uma câmera, igual aquela câmera de financiamento lá, a câmera de monitoramento, que ela é uma corujinha. Então você vai andando, o olho dela vai te acompanhando, vai filmando, tinha um aplicativo e tal. Aí agora os caras fizeram um vaso. Então você tem um vaso que ele tem uma carinha, você planta de verdade, bota terra, água, e a carinha do vaso vai mudando conforme tá a planta. Então se a planta tá faltando água, o vaso vai ficando tristinho, e ele vai interagindo, cara, é um bagulho fantástico. Então, tipo assim, você tem várias ideias, próprias ideias de negócios que são templatizadas. Você pega ali o modelo de comunidades, por exemplo, os ICCops lá que a gente tá fazendo, é um modelo. Você pega aquilo ali e cria em qualquer lugar e tá tudo certo, né? Tipo, criar negócios hoje já é uma forma de template ou serviço, que é o que tá cada vez mais em evidência. Ninguém fica mais construindo coisas absurdas. Você já tem muita solução pronta. Né? É uma coisa que eu fico pensando, é isso que eu fico pensando. Geralmente as pessoas pensam que para você ter uma startup, para você criar algo revolucionário, você tem que criar algo novo, você tem que ter uma ideia que ninguém teve ainda Não necessariamente. fazer. E não, cara, acho que a maior parte das coisas é você explorar o que já existe e, tipo, não é tão certo, não te atende bem. Então, de repente, você pega uma coisa que já existe, que todo mundo compra, inclusive acho que dá mais certo assim, porque você já sabe que as pessoas compram, que elas usam aquilo. Só que é uma porcaria. Você vê o exemplo da Apple nisso daí, porque, cara, já existia celular há muito tempo e de repente os caras falaram, mano, e se eu colocar uma tela maior e se eu colocar a música aqui dentro desse negócio aqui? Puta, mano, olha que mudança, o cara mudou o paradigma, tipo, mudou o mercado e era uma ideia que já existia, mano, já tava aí já. Voltando na história do Touch Pizza, foi exatamente isso. A gente resolveu um problema que já estava sendo resolvido. A galera ter panfleto de pizzaria, a galera não gosta de falar no telefone, tudo digital, beleza. Por outro lado, já tinha gente resolvendo isso, que era o iFood. Só que o que a gente fez? Começou a ser mais barato e mais eficaz. No sentido de experiência digital, o aplicativo era melhor, a experiência era melhor, ponto final. Hoje o iFood evoluiu bastante, tá muito bacana, mas na época não era. E a gente era mais barato para a pizzaria e para o consumidor final. Então, quando você vem resolver um problema, não precisa ser diferentão, o Einstein inventar um negócio totalmente novo. Você precisa ser melhor, resolver o problema de uma forma mais eficaz, mais barata, ou trazer uma experiência diferente para o usuário. Que é o iPhone, né? O iPhone, que problema que ele resolve que o Android de R$100 não resolve? Nenhum. A diferença é que ele tem status, né? O cara que anda com iPhone é outra pegada, tal. Então ele é um produto que cobra pelo status. Ele não oferece só a solução digital ali. Lógico, tem toda a questão do design, do próprio sistema operacional, blá blá blá. Mas qual o problema o Fusca resolve que a Lamborghini não resolve, a menos que você não esteja querendo tirar corrida, né? Então você quer ir de um lugar ao outro, bicicleta resolve, skate resolve, patins resolve. A questão é qual você precisa, qual você está disposto a pagar. Então, startup, né? Mundo de startup é isso, cara. Você talvez ser o mínimo necessário, com qualidade, porque às vezes o nego faz MVP que não tem nem tela, né? É um bagulho absurdo. Mas é você ter um mínimo de valor que você entregue para resolver algum problema ou ser melhor que o seu concorrente, né? Não necessariamente resolver um problema que já está sendo resolvido até, né? E o próprio mundo de infraestrutura, pro Vini encerrar aqui, que a gente já está gravando há muito tempo. Por exemplo, Vini, parte de automação de infra hoje, você não precisa ficar acessando mais painel para criar estrutura. Você cria uma receitinha lá no Ansible, no Terraform, conta um pouco dessa experiência aí, porque basicamente você cria uma receita e faz 500.000 vezes aquilo em alguns segundos, minutos, e tem toda uma estrutura aí da Netflix para funcionar, sem ter que demorar horas e horas, né? É exatamente nesse ponto que entra como a gente já falou em alguns outros episódios, que é o Infrascode, né? Ele parte do princípio de você modularizar, né? Criar templates, pedacinhos de cada item, e aí você vai capturando um pedaço de cada lugar para montar um outro Frankenstein ali de qualquer coisa que você precise. Por exemplo, eu posso ter um template, um sistema operacional padronizado, só que aí, para esse web server específico, eu vou instalar Apache junto com um MySQL junto. Não, nesse aqui o Apache já não vai servir, mas a base é o mesmo sistema operacional, mas aí o template diz que ali eu vou instalar um Nginx junto com o Mongo, né?
E isso aí se torna muito rápido, muito fácil você entregar isso daí e subir em questão de, sei lá, meia hora aí, uma infraestrutura completa com centenas de servidores O exemplo à disposição. que o Balbino tinha falado do Docker, por Exato. exemplo, né? Docker, você Exato. sobe uma imagem lá, tá tudo pronto, né? Sim, né? Você sobe a imagem dentro do Docker, você aloca lá em um gerenciador de Docker como o Kubernetes, por exemplo, e, cara, segue vida lá, você tem várias APIs prontas para poder responder para você. Mas cuidado, viu? Vocês que estão ouvindo a gente aí, não sai abrindo startup, template, next, finish. Bota segurança. Fecha seus serviços, deixa tudo exposto na internet. Eu vi um colega que ele montou um negócio, cara, na mesma semana que subiu, hackearam, perdeu todos os dados. Criptografaram o banco, acabou. Porque assim, subiu do jeito que subiu, cloud tudo exposto, código-fonte aberto no GitHub, sabe? Tipo, não, vamos fazer, empolgado, tal, legal. Puta, deixei a porta aberta, hein? Cara, acabou. Droparam base e tal. De uma semana, de toda uma construção que tiveram, quando pôs no ar, droparam, perderam todo o tempo. Acho que ele tinha gastado uns 8 meses, 7 meses para fazer isso. Nossa. Então, assim, jogado no lixo. E assim, de novo, foi negligência, foi irresponsabilidade, foi só uma falta de conhecimento? Não sei. Acho que não foi porque eu falava pra ele, mano, tá fechando Ou foi a porra? pressa de entregar, É o que a gente né? fala, a entrega pressa. passa na frente de tudo, exatamente. Exato. Exatamente, então tem que tomar cuidado com isso. Bom, estamos aqui muito tempo falando de startup, falamos de viajão, né? Falamos de um monte de coisa, de modelo de negócio a Kubernetes, de CNPJ a Brasil tomar no cu, né? Porque é cool. falamos de tudo hoje, mas para finalizar, né? Acho que negócios digitais e serviços estão cada vez mais em evidência. A própria experiência do Touch Pizza me mostrou isso. Muita gente que, por exemplo, o cara tá um bom tempo numa empresa, ele é mandado embora, ele não sabe fazer outra coisa. O que ele faz? Abre a pizzaria. Então ele pega a rescisão dele para comprar um forno, alugar um espaço, contratar um motoboy, para ver se vai dar certo, né? Porque já tem um monte de pizzaria que ele concorre, né? No bairro, na cidade e tal. Então é um negócio pulverizado, é um negócio granulado demais. É complicado abrir uma pizzaria hoje, porque tem muito, né? Então você se destaca como? Ou com o preço, ou com a própria qualidade, ou com o tempo de entrega, não sei. Há quem diga que pizza é tudo igual, eu diria que, cara, cada pizzaria que você pedir, mesmo que seja o mesmo sabor da pizza, é totalmente diferente. Então, enfim, startups, empresas, esse mundo todo aí, apesar de cool, apesar de legal pra caramba, rápido de fazer, minha dica como segurança faz segurança primeiro. Pensou numa ideia, pensou em alguma coisa, já pense como você tem que trancar e deixar fechado para você não perder tudo no dia que você lançar, por exemplo. Eu digo que a pessoa tem que primeiro pensar nos loops que vai colocar no sistema para depois pensar em segurança, porque não adianta nada estar seguro se o troço trava por causa de loop infinito que o vendedor colocou. O importante é que esteja seguro, ponto. Aí é responsabilidade do dev. Bom, considerações finais, eu já fiz a minha. Considerações finais terminando aqui, vamos montar uma startup? Vamos? Esse podcast já é uma startup. Esse podcast é uma startup. Se alguém quiser fazer uma doação aí, ó, www.cassiobp.com.br, tem meu e-mail lá, pode mandar para mim o dinheiro, eu sou o líder aqui, como me nomearam já. Bom, beleza. Esse foi o episódio número 20, né? 20 episódios já desta merda de DevSecOps podcast. Tá durando, né? 20 semanas já. Começamos quando? Na planilha aqui. O primeiro episódio é 1º de janeiro. 1º de janeiro. Estamos em 13 de maio e aqui, ó, pós-Dia das Mães. Aliás, vocês deram o que presente de Dia das Mães para suas mães? Nem um abraço. Minha mãe morreu. Foi mal. Encerramos por aqui. Que merda de encerramento de episódio, hein, Vini? Podia ter omitido essa informação, né, cara? Bom. Então tá bom. Quer dizer, não tá bom, não. Pô, que encerramento merda. Mas enfim. Esse foi o episódio número 20 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. Finalizando por aqui. Esse clima de velório que a gente fica por aqui. Até o próximo. Velório? Nada.